aí, galerinha? O vídeo de hoje é sobre o sistema endócrino. Sim, o sistema responsável pelas suas características físicas que você usa para conquistar aquele crush. Exatamente. Só que antes eu vou adiantando, minha gente, durante o vídeo vocês vão escutar muitos barulhos de gente falando, de vento, de pássaro cantando. Por favor, não liguem, foquem só na minha vozinha, porque eu estou no sítio e é impossível gravar sem sair esse tipo de barulho. Só que antes da gente entender sobre o sistema endócrino, temos que entender a diferença do sistema endócrino para o sistema exócrino. Exatamente! E vamos entender essa diferença depois da nossa vinheta. Então vamos lá! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Sistema endócrino para o sistema exócrino. Sim, e desde já vá pegando o seu caderninho para anotar as dicas e arrasar naquela prova na hora que for diferenciar as duas, para não ter aquela bela confusão. É, exatamente. Porque pelo nome é bem fácil delas serem confundidas. Então vamos lá. O sistema exócrino, exatamente, exócrino. O sistema exócrino, ele excreta substâncias para fora do nosso corpo. Mas como assim? O sistema exócrino, ele é composto por glândulas salivárias, sim, aquela glândula que faz com que você solte aquela bendita saliva quando tá falando mais, exatamente. As glândulas sudoríparas, sim, as glândulas que fazem com que você fique suados, exatamente. As glândulas lacrimais, que fazem com que as lágrimas escorram dos seus belos olhinhos. As glândulas mamárias, que produzem, na verdade, o leite para nutrir o RN. Sim, para quem não sabe o que é RN, RN é recém-nascido. E também as glândulas sebáceas, que são aquelas que produzem exatamente essas coisinhas horríveis no nosso rosto, chamadas de acne. E também entre outras. Já o sistema endócrino, o sistema endócrino, ele distribui hormônios na nossa corrente sanguínea para que esse hormônio ele atinja um órgão-alvo, exatamente, um órgão-alvo, para que esse órgão ele desempenhe sua função corretamente, ou seja, ele libere o seu hormônio corretamente, de acordo com a sua função. Por exemplo, no cérebro tem um, no pâncreas tem outro, enfim. A gente vai entender mais à frente, porque eu vou falar sobre esses outros, sobre os órgãos que compõem o sistema endócrino. Mas, revisando mais uma vez, o sistema exócrino, ele excreta substâncias para fora do nosso corpo. Já o sistema endócrino, ele secreta hormônio na nossa corrente sanguínea. Ele libera hormônio na nossa corrente sanguínea para que esse hormônio ele desempenhe uma função corretamente, de acordo com o seu hormônio que for liberado. Exatamente. Então, agora vamos ver os órgãos que fazem parte do sistema endócrino. Bom, no cérebro a gente vai encontrar a glândula pituitária ou hipófise e vamos encontrar no hipotálamo. Ou seja, no cérebro, as glândulas endócrinas a gente vai encontrar na hipófise e no hipotálamo, só que o hipotálamo não consegui trazer para vocês, infelizmente. E vamos encontrar na tireoide e na glândula paratireoide. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês essa glândula paratireoide. São dois pares parece dois carocinhos que ficam atrás da tireoide. Vamos encontrar também no pâncreas. E vamos encontrar também nas glândulas adrenais, que são essas daqui, ó. Que ela fica bem aqui, perto do pâncreas. Vamos encontrar também nos ovários e também nos testículos. E também podemos encontrar na placenta. Mais à frente eu vou tentar falar para vocês sobre os hormônios que
A gente também encontra as glândulas endócrinas também no timo. Como eu tinha dito para vocês que eu ia mostrar em outro desenho, né, a glândula paratireoide, ó, são essas bolinhas aqui, tá vendo? É porque eu não tô conseguindo mostrar direito, mas são essas bolinhas que ficam atrás da tireoide, ó. Aqui é a tireoide e a gente vai encontrar aqui, ó, atrás da tireoide, essas bolinhas aqui, ó. Glândula paratireoide. Agora eu vou falar sobre os hormônios que a gente encontra em cada órgão. Sim, são muitos hormônios, porque são muitos órgãos, né? Exatamente. Então já eu vou acrescentando. Vai ser um pouquinho chato e tal, mas a gente consegue chegar até o final, né? Então vamos lá. No cérebro, como podemos ver, a gente encontra as glândulas endócrinas no hipotálamo e na hipófise. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o hipotálamo. No hipotálamo, a gente vai encontrar 4 hormônios, exatamente. Vamos encontrar o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio estimulante do crescimento. Preste atenção, não é o hormônio do crescimento, é o hormônio estimulante do crescimento. É o hormônio que estimula o hormônio do crescimento. Sim, é um pouco confuso, mas lá na frente você vai entender mais um pouquinho. Assim eu espero. O hormônio o hormônio estimulante de gonotrofina e o hormônio estimulante de corticotrofina. Já na hipófise, a hipófise ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo. Sim. Por que ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo? Porque ela faz com que todas as outras glândulas funcionem. Sim, ela é quem manda o comando para as outras glândulas funcionarem. A hipófise ela é dividida em duas, adenohipófise e neurohipófise. Na adenohipófise, a gente vai encontrar o hormônio do crescimento, prestou atenção? No hipotálamo, a gente encontra o hormônio liberador do crescimento, mas já na hipófise, ou seja, adenohipófise, a gente encontra o hormônio do crescimento. Vamos encontrar também o hormônio adrenocorticotrófico, que é o hormônio responsável por estimular a glândula suprarrenal ou adrenal a produzirem hormônios como o cortisol. Vamos encontrar o hormônio estimulante da tireoide, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele é responsável na mulher pelo desenvolvimento do corpo lúteo, exatamente, pelo desenvolvimento do corpo lúteo e também pelo equilíbrio da secreção da progesterona. No homem, ela é responsável por estimular as células de Leydig e também pela liberação de testosterona. Agora, na neurohipófise, a gente vai encontrar apenas 2 hormônios, ocitocina e arginina vasopressiva. Já na tireoide, a gente vai encontrar o hormônio T3, T4 e ocitocina. Na glândula paratireoide, a gente vai encontrar o hormônio paratireoidite, que junto com a vitamina D e a calcitocina, elas vão causar a mobilização do cálcio e do fósforo no sistema esquelético e o aumento da absorção do cálcio no intestino. Já no timo, a gente vai encontrar o hormônio peptídeo natriurético atrial, que regula a volemia sanguínea e a pressão arterial quando o músculo cardíaco ele for excessivamente relaxado. No pâncreas, a gente vai encontrar apenas insulina e glucagon. Já nas ilhotas pancreáticas, a gente vai encontrar glicocorticoides, mineralocorticoides. Os mineralocorticoides são responsáveis por manter o equilíbrio eletrolítico do nosso corpo. Vamos encontrar o hormônio andrógenas, que é responsável por estimular as atividades do órgão masculino e também pelas características do mesmo. Vamos encontrar noradrenalina, adrenalina e testosterona. A testosterona a gente vai encontrar também nos testículos. No ovário a gente vai encontrar estrógeno. No corpo lúteo a gente vai encontrar progesterona.
e também na placenta. Na placenta a gente também encontra hormônio. O hormônio que a gente encontra na placenta é o hormônio gonotrofina coriótica humana. Repetindo, gonotrofina coriótica humana, que é responsável por manter o corpo lúteo. Ou seja, cada hormônio citado, ele tem uma característica que tem a ver com outro órgão. Ou seja, um mantém o outro. Bom, pessoal, vou falar agora sobre as principais patologias. Dessas principais patologias, eu vou começar falando sobre hipertireoidismo e hipotireoidismos. É um nome um pouco parecido, muda apenas as iniciais. Então, vamos começar por hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma queda nos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. E devido a essa queda, o organismo não consegue funcionar corretamente, fazendo com que o indivíduo tenha fraqueza muscular, fadiga, queda de cabelo, prisão de ventre, dificuldade em perder peso, na verdade, rouquidão, porque sabemos que a tireoide está localizada aqui, então qualquer problema que você tiver na tireoide vai ter a consequência de ter uma rouquidão, vai ter ritmo cardíaco lento e entre outras. Já o tratamento ele é apenas medicamentoso, porque é para poder manter os níveis de hormônio controlado. Já o hipertireoidismo, ele é o aumento desses mesmos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4. E devido a esse aumento, o indivíduo ele pode ter taquicardia, ele pode ter perda de peso, rouquidão também, que é na tireoide, rouquidão, ansiedade, irritabilidade. Nas mulheres pode causar irregulação menstrual e nos homens pode causar até o aumento dos seios, pelo fato de ser excesso de hormônio. E o tratamento ele vai depender do estágio da doença. Se não tiver muito avançada, vai ser apenas por medicamento, vai ser apenas medicamentoso, que é para poder controlar os níveis de hormônio. E se tiver mais avançado, ele vai ser por iodoradioterapia. A doença de Cushing, ou síndrome de Cushing, eu não sei exatamente se é assim que fala, é um nome em inglês. Mas, enfim, essa doença ela é causada pelo aumento dos níveis de cortisol no nosso organismo. Esse aumento ele pode ser provocado pela ingestão inadequada de medicamentos corticoides ou porque o próprio organismo produziu cortisol excessivamente. Como eu tinha falado mais lá atrás, que eu disse que era importante eu ter falado aquilo, que era sobre os mineralocorticoides, que eles estimulam as glândulas suprarrenais a produzirem hormônios como o cortisol. E essa doença ela pode ser causada em qualquer pessoa. Porém, ela é mais comum em mulheres a partir de 20 e 50 anos e ela pode causar excesso de gordura acumulada, emagrecimento, pele frágil, pode causar estrias no corpo, como nos braços, coxas, seios, abdômen, pode causar acne, pressão arterial aumentada, pode causar infertilidade, dificuldade de ereção, pode causar também irregularidade menstrual e também em mulheres ela pode causar o crescimento de pelos na face. Já o tratamento ele vai depender da causa da doença. Se a doença for causada por causa de medicamentos tomados como corticoides, né? O médico irá suspender esse medicamento, ou seja, esse medicamento será suspendido. Agora, se for causado por causa de um tumor na glândula suprarrenal, irá ter a retirada desse tumor e, se for preciso, a radioterapia também será feita. Mas caso não seja operável esse tumor, o médico passará apenas medicamentos para controlar os sintomas e os níveis de cortisol. De Edson ou de Addison, eu não sei exatamente como é que fala, é uma doença provocada pela deficiência
de hormônios produzidos pela glândula suprarrenal. Essa doença ela também é chamada de insuficiência adrenal e ela é dividida em duas, primárias e secundárias. Ela pode causar perda de peso, diminuição do apetite, desejos por consumir sal, pode causar vômitos, náuseas, diarreia, irregularidade menstrual, pode causar também disfunção sexual em mulheres, depressão, pode causar até hiperpigmentação na pele, que são as manchinhas na pele. Já o tratamento, ele é por reposição hormonal, para poder controlar esses níveis de hormônio que a glândula suprarrenal não está conseguindo desenvolver. A acromegalia é uma doença causada pelo excesso de hormônio do crescimento durante a fase adulta de uma pessoa. Preste atenção. A acromegalia ela é causada pelo excesso do hormônio do crescimento durante a fase adulta de uma pessoa. E esse excesso de hormônio ele pode ser causado por um tumor benigno na hipófise, chamado de adenoma, ou por tumores no pulmão, no pâncreas e nas glândulas suprarrenais. Devido a esse aumento desse hormônio do crescimento, o indivíduo ele pode ter o aumento de mãos, de pés, de orelhas, nariz, língua, maior espaçamento entre os dentes, pode apresentar dor de cabeça, dificuldade na visão, dormência nas mãos, dores nas articulações, ganho de peso indesejado, crescimento de pelos, entre outros. E o tratamento vai depender do estágio desse tumor. E ele pode ser medicamentoso, cirúrgico ou por radioterapia. E como eu disse, a decisão desse tratamento vai depender do estágio do tumor, o tamanho que ele vai estar. Já o gigantismo, ele é causado pela mesma causa da acromegalia. A diferença entre eles é que o gigantismo ele é causado durante o desenvolvimento de uma pessoa, ou seja, o tempo em que ela está crescendo. Já a acromegalia é na fase adulta. Acromegalia na fase adulta e gigantismo durante o desenvolvimento do indivíduo. E o tratamento ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Como eu disse, também o gigantismo ele vai depender da gravidade dessa doença. O distúrbio da puberdade, ou também como é chamado puberdade precoce, ela pode ser causada por origem familiar ou então por ingestão de hormônios inadequados, ou então também por tumores no cérebro, nos ovários ou no testículo, fazendo com que haja o desequilíbrio da liberação de secreção do hormônio liberador de gonotrofina, e é mais também comum entre as mulheres. Já os sintomas, eles são os mesmos sintomas da puberdade, que é o aparecimento do broto mamário, pelos pubianos, pelos mais grossos nas pernas, pelos nas regiões do corpo onde não tinha, alteração da voz, aparecimento do pomo de Adão, liberação de hormônio, fazendo com que o corpo desenvolva mais curvatura, mudança no comportamento da menarca, diferença, aumento do tamanho e do diâmetro do pênis e dos testículos, alteração na voz, entre outros. O tratamento ele vai depender da causa da doença e ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Menopausa, também conhecido como menopausa masculina, sim, não somos só nós que sofremos com menopausa, eles também sofrem. É uma diminuição nos hormônios, nos níveis da testosterona a partir dos 45 a 50 anos, e ela pode causar alterações no humor, sensação de perda de energia, disfunção erétil, diminuição do libido, pode aumentar os problemas cardiovasculares, diabetes, entre outros. E entre outros sintomas também. Já o tratamento, ele é medicamentoso para poder regular os níveis de hormônio.
O distúrbio da menstruação, também chamado de menstruação irregular, pode ser conhecido e analisado quando a menstruação vem fora do ciclo, ou então com fluxo elevado, quando ela vem totalmente descontrolada, vem totalmente fora do normal, como ela vem normalmente todo mês. Ela pode ser identificada e dividida como oligúria, que é uma menstruação que ela é pouco frequente, ela vem com pouca frequência, ela é escassa, por menorreia, que é quando tem o aumento do fluxo, por amenorreia, que é quando essa menstruação não vem de jeito nenhum, a partir dos 3 a 6 meses ou mais meses, por hipermenorreia, que é quando tem um aumento do fluxo e o aumento dos dias também, quando ela vem fora dos dias, entre outros. O tratamento pode ser pela troca do estilo de vida, pela troca do anticoncepcional, pode ser por terapia hormonal, também por cirurgia e também por controlar a doença que vai estar causando esse distúrbio, essa irregularidade da menstruação. Quando a menstruação vem fora do ciclo, ou então com fluxo elevado, quando ela vem totalmente descontrolada, vem totalmente fora do normal, como ela vem normalmente todo mês. Ela pode ser identificada e dividida como oligúria, que é uma menstruação que ela é pouco frequente, ela vem com pouca frequência, ela é escassa, por menorreia, que é quando tem o aumento do fluxo, por amenorreia, que é quando essa menstruação não vem de jeito nenhum, a partir dos 3 a 6 meses ou mais meses, por hipermenorreia, que é quando tem um aumento do fluxo e o aumento dos dias também, quando ela vem fora dos dias, entre outros. O tratamento pode ser pela troca do estilo de vida, pela troca do anticoncepcional, pode ser por terapia hormonal, também por cirurgia e também por controlar a doença que vai estar causando esse distúrbio, essa irregularidade da menstruação. Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre os cuidados de enfermagem ao paciente submetido à cirurgia do sistema endócrino, tanto no pós quanto no pré-operatório. Os cuidados de enfermagem, independente do paciente ser submetido à cirurgia do sistema endócrino ou não, eles são praticamente os mesmos, se vocês forem observar. E também, pessoal, como vocês estão vendo, eu estou num cenário totalmente diferente, e até minha roupa eu também estou com uma roupa diferente. Porque teve alguns problemas que não deu para mim gravar onde eu estava. Depois, mais à frente, eu posso até explicar para vocês sobre esse problema. Bom, vamos seguir então, né? Os cuidados de enfermagem no pós-operatório, ela pode ser, caso o paciente seja um paciente de cirurgia de tireoide, os níveis da tireoide, ele tem que estar controlado, tem que ter os níveis da tireoide controlado. Temos que realizar o balanço hídrico do paciente, temos que verificar os sinais vitais desse paciente para poder verificar e também anotar, né? Para poder ter uma possível comparação desses sinais vitais, se o paciente apresentou algum problema, como ele estava antes da cirurgia, como ele está depois da cirurgia, como ele está durante a cirurgia, entendeu? Essas anotações são bem importantes. Temos também que preparar o paciente fazendo a lavagem intestinal e o esvaziamento da bexiga do paciente antes da cirurgia. Antes da cirurgia também a gente tem que fazer como eu posso dizer, a gente tem que orientar o paciente, tirar todos os materiais dele, como por exemplo relógio, anel, roupa, temos que tirar a roupa dele, temos que deixar ele completamente sem roupa e vestir apenas a roupa do bloco cirúrgico. Temos que tirar todos os pertences dele e guardar ou então entregar à pessoa que está com ele, o acompanhante dele.
Temos também que fazer a tricotomia, se for necessário. Se o local em que ele for fazer a cirurgia tiver pelos, temos que fazer a tricotomia antes da cirurgia. O médico, o cirurgião, é quem vai dizer se vai ser preciso ou não. Temos que fazer todo o monitoramento desse paciente, temos que ensiná-lo a deambulação precoce, como é que eu posso dizer? Orientar a ele sobre a deambulação precoce, ensiná-lo a tossir eficazmente, para quando ele for tossir, porque provavelmente se esse paciente ele for entubado, quando ele for tirar a intubação, ele vai querer tossir. Então, temos que ensiná-lo a tossir eficazmente de uma forma em que não vá prejudicar a ferida operatória. Tanto faz se a ferida for na garganta, no abdômen, principalmente no abdômen, né? E na garganta temos que ficar atentos. Temos que ensinar esse paciente também a mexer a cabeça e o pescoço de uma forma em que não prejudique a ferida operatória, principalmente se a ferida for na região do pescoço, como a cirurgia de tireoide. Entre outros também que eu vou mostrar para vocês, como eu disse, eu vou ter que gravar a tela do celular. Eu não sei realmente se eu disse, mas vou já dizendo que não vai dar para mim gravar, falar todos, então infelizmente eu vou ter que gravar a tela do celular mostrando para vocês os cuidados de enfermagem do pré e do pós-operatório. Então vamos. Então, gente, eu desisti de gravar a tela, na verdade só vou gravar a tela assim, por última opção mesmo, mas eu vou tentar falar para vocês o máximo que eu conseguir aqui. Bom, continuando, sobre os cuidados do pré e do pós-operatório, também temos, eu não sei se eu falei anteriormente, que temos que avaliar o balanço hídrico desse paciente e manter positivo. Temos também que, principalmente, antes de qualquer cirurgia, a gente tem que avaliar, temos que olhar o consentimento, se o paciente assinou o consentimento dessa cirurgia. Se ele não assinou, não pode fazer antes dele assinar o consentimento. Temos também que verificar a ficha do paciente, tipo, verificar o paciente, se é o paciente certo, se é a cirurgia certa que esse paciente vai fazer, os medicamentos, entendeu? Temos que avaliar tudo isso. Temos que manter, como é que eu posso dizer? Temos que providenciar a higiene corporal desse paciente. Caso o paciente ele não consiga ir tomar banho sozinho e manter sua limpeza sozinho, nós mesmos que temos que fazer isso. Temos que cuidar dessa higiene pessoal desse paciente, temos que dar banho, entre outras coisas também. Temos que, eu também não sei se eu falei anteriormente, que temos que manter um ambiente físico agradável para esse paciente. Temos que informar sobre as rotinas do pré e do pós-operatório para esse paciente. Temos que ensiná-lo exercícios para poder ajudar, né, ajudar na hora depois que tiver feito a cirurgia, exercícios para que ele possa fazer depois da cirurgia, mesmo depois que tiver em casa. Temos também que, como é que eu posso dizer? Temos que avaliar e anotar os dados antropométricos, meu Deus do céu, antropométricos desse paciente, para que também, assim como os sinais vitais, a gente possa fazer a comparação, né, desses dados do antes, durante e depois da cirurgia. Temos que, como é que eu posso dizer? Sobre o emocional do paciente, temos que tentar fazer com que esse paciente esteja com um emocional positivo. Temos que tirar o maior medo possível desse paciente, entendeu? Temos que proporcionar uma ajuda emocional para esse paciente. Tanto para ele, quanto também para as pessoas que vão estar acompanhando ele, que vão estar naquela angústia com ele durante o tempo que ele vai estar fazendo a cirurgia também. Temos que dar todo o apoio para o paciente, tanto para o paciente quanto para a pessoa que está acompanhando, né? Temos também que manter a família informada durante todo o pré e pós-operatório desse paciente, porque a família ela sempre fica angustiada, ela fica com medo, entendeu? Então temos sempre que estar informando
aos familiares, ao acompanhante, como está sendo a cirurgia, o que está ocorrendo, entendeu? Para manter mais calmo, temos que também manter um ambiente mais calmo para o paciente, temos que tirar todo o estresse possível desse paciente. Já no pré-operatório, no pré não, minha gente, perdão, no pós-operatório, depois da cirurgia, a gente vai ter que monitorar os sinais vitais desse paciente. Então, nesse momento também é quando você vai fazer aquela comparação de que eu não falei que a gente anota os sinais vitais para depois fazer a comparação. Então, você vai estar monitorando os sinais vitais desse paciente, tanto para fazer a comparação, como para ver como ele está evoluindo depois da cirurgia. Temos que manter os cuidados e enfermagem com esse paciente, principalmente preparando os equipamentos, para quando esse paciente tiver alguma complicação da cirurgia, os equipamentos já estarem prontos, principalmente o carrinho de ressuscitação. Temos também que manter o estado nutricional desse paciente positivo, sempre avaliando o estado nutricional. Muitos vão acabar fazendo, como é que eu posso dizer? Se alimentando por sonda, muitos vão acabar se alimentando por sonda. Então, é muito importante manter o estado nutricional desse paciente, sempre avaliando. E também explicar ao paciente sobre a importância dos exercícios após a cirurgia, a mobilização do pescoço, caso seja uma cirurgia em que a mobilização do pescoço afete na ferida operatória. Temos sempre que explicar para ele como fazer esses exercícios e a importância desses exercícios durante a recuperação, né, da cirurgia. Temos também que manter o paciente em uma posição confortável para que, como é que eu posso dizer, para que o sistema circulatório do paciente ele funcione corretamente, não tenha complicações. Temos que manter também o paciente em posição semi-Fowler para poder também ajudar na parte da respiração e também na parte da circulação. A gente também tem que proporcionar um estado emocional para esse paciente. Você viu que durante o vídeo, falando de pré e de pós-operatórios, eu sempre falo da questão emocional do paciente. Porque o paciente, após ter a cirurgia também, ele pode ficar com seu emocional abalado, porque vai haver cicatrizes, vai haver complicações. Se ele for fazer uma cirurgia de tireoide, ele possivelmente terá alteração na voz dele. Qualquer cirurgia terá cicatrizes, então ele estará com sua autoestima totalmente baixa. Então, temos que proporcionar um estado emocional para esse paciente, principalmente também para pacientes que fazem cirurgias íntimas, né? Tem medo de não ter a vida sexual ativa normalmente, de não poder fazer o que fazia anteriormente. Então, temos que proporcionar um estado emocional para esse paciente positivo. Sempre dar um apoio psicológico para esse paciente. Temos também que, como é que eu posso dizer? Temos que falar sobre esse paciente, a importância da terapia hormonal, caso o paciente ele tenha feito uma cirurgia de retirada total de um órgão, por exemplo, os órgãos que foram citados mais anteriormente, que são órgãos que produzem determinados hormônios. Porque após a retirada desse órgão, a gente vai explicar para o paciente que o corpo dele não vai estar produzindo mais aquele hormônio como deveria, porque infelizmente o órgão foi retirado. Então ele vai ter que estar fazendo essa terapia hormonal para que o corpo produza hormônio e funcione corretamente, não haja mais complicações, e explicar para ele a importância, né? Temos também que avaliar os níveis de consciência desse paciente, ver se ele está consciente, ver como é que ele está falando, se ele reconhece você, se ele reconhece algum parente, ver se ele sabe o nome dele, onde ele está, ver como é que ele está falando, se ele não está falando embolado, ver como é que ele está, que complicação ele teve, se está tudo normal. Temos também que promover e avaliar também as necessidades básicas desse paciente, principalmente as necessidades físicas desse paciente, né? Temos que avaliar se ele urina, se ele defeca. Caso ele não faça isso, temos que sempre estar avaliando sondas e drenos também, para poder manter a limpeza, trocar quando for necessário. Se ele não urinar nem defecar, a gente tem que estar informando ao cirurgião, ao médico,
para ver, porque a gente sabe que toda cirurgia tem uma complicação. Mas também que avaliar se caso o paciente faça uma cirurgia de hipófise, temos também que observar se os níveis de hormônio, se os níveis líquidos, né, nesse paciente, se aumentou, se teve déficit de líquido nesse paciente, caso ele esteja feito uma cirurgia de hipófise. Ou seja, se teve algum líquido na região do cérebro, se acumulou, se não sei. Independente de como esteja, independente de como o médico tenha pedido para você avaliar. Temos também que administrar todas as terapias hormonais para esse paciente. O hormônio que o médico passar, você vai ter que administrar, porque o hormônio vai depender também, o hormônio ele vai depender, como é que eu posso dizer? Vai depender do órgão que foi retirado. Temos que avaliar e anotar, como é que eu posso dizer? O estado emocional, o estado nutricional, todo o estado do paciente, dos pés à cabeça, de dentro para fora. A gente tem sempre que estar anotando. Temos que observar se o paciente ganha ou perde peso, se é um ganho de peso súbito ou perda de peso súbita. Temos que notificar ao médico para que ele tome as providências. Sim, infelizmente, a gente não faz nada, a gente simplesmente só faz o que o médico pede. A gente só administra remédio, a gente só avalia caso o médico peça. Não faça nada sem o médico pedir. É só se o médico pedir para você fazer, por exemplo, pedir para você administrar um medicamento, você vai lá e administra. Temos que avaliar a insuficiência respiratória desse paciente, como ele está respirando, se ele ainda está precisando usar intubação, como é que está sendo, como ele está respirando sozinho ou não, ele precisa de ajuda. Então, temos que olhar, temos que avaliar tudo isso e anotar também. Também temos que olhar, avaliar e anotar a ferida operatória desse paciente, como está sendo a cicatrização. Teve problemas nessa ferida, está tendo pus, está tendo alguma coisa do tipo, alguma infecção, e sempre temos que estar limpando. Quem limpa a ferida do paciente somos nós, técnicos de enfermagem, enfermeiros também. Depende do local onde vai trabalhar. Tem locais que permitem que o técnico limpe, tem locais que é só um enfermeiro. Então, vai depender do local onde você esteja trabalhando para poder fazer essa limpeza. Sempre temos que manter a limpeza desse paciente, da ferida desse paciente. Temos que avaliar também se o paciente se queixa de dor, aonde está doendo, como é essa dor de 0 a 10, como entendeu? Tem alguns lugares que avalia também a dor por uma carinha, tem lugares que avalia pela carinha a dor, eu vou botar aí para ver se vocês verem, dá para vocês verem como é que eles avaliam. Alguns avaliam 0 a 10, outros avaliam por a carinha, então vai depender do local, de como esse local trabalha, entendeu? E você vai sempre ter que estar anotando. Tudo que você fizer, você tem que estar anotando sempre. Sempre estar anotando o que você faz. Nunca, jamais deixe de anotar o que você faz. Tem que anotar desde quando o paciente chega até quando o paciente sai. Ou seja, como eu estava dizendo, verifique como é que esse paciente, onde é a dor desse paciente, o nível de dor e proporcionar uma anestesia, um remédio para poder que esse paciente pare de sentir dor. E após você dar para esse paciente uma anestesia, você tem que perguntar para ele como é que está essa dor. Passou a dor, diminuiu, como é que ela tá, entendeu? Sempre tá fazendo isso e sempre tá anotando. Então, pessoal, chegou a hora de finalizar nosso vídeo. Nada melhor que finalizar olhando pra uma coisinha fofa dessa daqui. Né, meu amor? Então, pessoal, obrigada por assistirem. E, por favor, lavem as mãos sempre com água e sabão. Quando não for possível lavar com água e sabão, use álcool em gel. Use máscara toda vez que for sair de casa. E o mais importante, fique em casa. Saúde! Saúde!